Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é um assunto mais simples, mas é interessante, que é este aqui, a mãe de todas as feitiçarias. Qual que é a mãe de todas as feitiçarias? A gente vai ver hoje em detalhes algumas dessas coisas, mas basicamente, já resumindo para vocês aqui, é o canto da sereia. O canto da sereia que você vai ver na boca de muitos pregadores, pastores, padres, globalistas, humanistas. É o canto da sereia. Qual que é? É a unificação, é todo mundo vivendo em paz junto, todo mundo unificado, com um governo em cima, certo? Um cara bom que vai cuidar da gente, né? Nesse mundo físico aqui, e que não é o Messias, né? Vamos vendo, vai pensando aí. O canto da sereia. O canto da sereia, isso aqui é a unificação, então, mundial. Essa aqui é a mãe de todas as feitiçarias. A pior situação neste momento, nesse mundo caído aqui, neste mundo horroroso que a gente está agora caído, com esse monte de gente má, é a unificação mundial. Porque você não vai ter escapatória para nada. Ou seja, você está juntando todos os caras maus do mundo para dominar, e isso é um problema sério. Então, tudo bem. Agora, lembrando, hoje é quarta-feira, hoje às 8 da noite, para quem não lembra, lá no canal Casamento de Verdade, a gente vai estar fazendo uma discussão um pouco mais longa, mais ou menos umas 2 horas, certo? Quem comparecer lá vai assistir tudo legal, normal, só que no final do dia, ou depois que acabar a apresentação, não tenho certeza, ou no dia seguinte de manhã, essa apresentação não vai estar lá. Vai estar só para quem é membro do canal. Então, quem não quiser ser membro, quer assistir, vai estar liberado para todo mundo, mas tem que comparecer no horário, certo? Quarta-feira, 8 da noite. Hoje à noite, hein? Hoje à noite. A gente se encontra lá, quem estiver por aí. Pois bem. Então vamos lá. Sim. Só comentando, área de membros, link abaixo quem tiver interesse nos vários cursos do canal. Tem um monte de curso. E este mês está para sair agora, talvez essa semana ou início da semana que vem, de casamento bíblico em nível 1, conquistando a força da harmonia. E no canal Casamento de Verdade eu também estou falando sobre o assunto casamento. Pois bem, casamento, não só casamento, mas relacionamento em si, né? Relacionamento, e mais pra frente a gente vai ter ainda, espero que a gente tenha bastante tempo nesse canal, a gente vai falar sobre a questão de criação dos filhos e tudo mais. Então vai ser vários assuntos interessantes um atrás do outro lá. Ok, dito isso, vamos lá. Bom, a mãe de todas as feitiçarias. Muitas baixas, pilhas de mortos, cadáveres incontáveis, pessoas tropeçando em cadáveres. Tudo por causa da luxúria desenfreada de uma prostituta sedutora. A dona das feitiçarias que escravizava as nações por sua prostituição e os povos por sua feitiçaria. Está lá em Nahum, capítulo 3, versículos de 3 a 4. Pois bem, o que se trata isto aqui? Essa visão do futuro, o que se trata disso? Pois bem, uma vez que os encontros com alienígenas eles devem se intensificar em um ritmo de derreter a mente, como ele diz aqui no livro, quais outras formas de delírios bem sintonizados irão surgir? Todos esses delírios destinados a preparar a humanidade para o fim dos tempos. O que vai surgir pela frente? Bom, espere testemunhar cada vez mais guias espirituais, os gurus, encontros espirituais, demônios e anjos caídos, disfarçados de anjos de luz. Eles vão então continuar enganando cada vez mais por meio de visões e contatos. Tudo isso aqui para quê? Para as pessoas irem numa determinada direção. O que esses gurus que tem por aí vão falar? Muito simples, é sempre o mesmo canto sereia. A gente tem que viver todos em paz, e a gente tem que viver unidos, com o governo mundial, porque daí a Amazônia é de todo mundo, porque daí a gente faz um investimento para lutar contra os alienígenas, porque a gente vai fazer um investimento para ter leis contra o aquecimento global. Tem um monte de falácia, uma atrás da outra, que exige uma união no mundo. Vamos lá, pessoal. Como é que funciona uma pessoa de bem? Vamos tentar entender aqui. Tem pessoas más e tem pessoas de bem, certo? Pois bem, e tem um monte de pessoas que não tá sabendo se localizar no mundo. Então vamos lá, muito simples. Eu aqui, como uma pessoa de bem, eu não estou querendo unificar ninguém, não estou querendo unificar as pessoas em um grande
bloco e nem nada disso. O que eu quero? Eu quero simplesmente cuidar da minha família, como todo pai quer cuidar da sua família, certo? Quer ver os filhos crescendo, quer ver eles casando, quer leis justas, quer pagar um imposto justo e acabou. A gente não quer ficar por aí dominando sobre a vida dos outros. As pessoas más, no entanto, as pessoas muito más, elas querem ficar metendo bedelho na vida dos outros. A vida delas já é uma porcaria e elas pensam o seguinte: se eu colocar o meu dedo na vida dos outros, aí vai ficar bom pra eles. Ah, sei, tira o dedinho podre de perto de mim. Tipo assim, esses caras são assim. Então, quando você vê essas coisas vindo no sentido de unificação e etc. Pessoal, qualquer pessoa normal, de bem, tá cagando e andando para unificação. O que a gente quer é simplesmente conseguir comprar comida, alimento, ter uma boa educação para os filhos, etc. tal, ver eles crescendo. Não é isso? Mas não. Os caras são muito maiores do que isso. São bons. Esse é o canto da sereia. É o canto da sereia. Pois bem, é a mãe de todas as feitiçarias. Então assim, todas essas coisas aqui vão vir para quê? Vai vir anjo aparecendo aí, ou guia espiritual falando que teve uma visão, e etc. tal. Muitas pessoas, inclusive, vêm aqui no meu canal e falam assim: ah, Afonso é um guru, etc. Por acaso eu fico falando que eu tenho visão, que eu falo com anjo, eu falo alguma coisa dessa? Ou eu pego um livro, começo a ler e começo a conversar com vocês? Bom, não parece muito um guru isso, né? Mas continuando aqui. Olha só, eles passarão mais e mais iluminação espiritual conforme a humanidade se aproxima de sua ascensão destinada a um plano superior. Antecipe mais e mais líderes espirituais da nova era e do Oriente tomando o centro do palco. Todos serão guiados por seus guias espirituais, os infames avatares da teosofia e do rosacrucianismo. Estamos prestes a embarcar em uma grande busca evangelística pelo espiritismo que dominará o mundo de uma forma diferente de tudo que já foi testemunhado antes. Pois bem, este será um movimento evangelístico de tremendo fervor espiritual que unirá as pessoas desta terra. As pessoas do mundo foram bem preparadas para isso. O cristianismo não escapará das ondas intermináveis de falsos profetas habilidosos, visões falsas, soberbamente elaboradas e atrações sedutoras da religião prostituta. Além dessas falsas lideranças, nos anos futuros, conforme o tempo se esgote, os guardiões do culto a Maria, os guardiões, não estou falando de Maria, estou falando dos guardiões do culto a Maria, darão um salto adiante, proclamando fantásticas profecias de destruição, a menos que o mundo se arrependa, se converta e viva em união. Apareceu a palavra união, pessoal? Apareceu a palavra união, é o canto da sereia, é a mãe de todas as feitiçarias. Ó, a gente vai viver em união, todo mundo amando, etc. Canto da sereia. Ouviu, ó? Todo mundo tem que se unir no mundo inteiro, etc. tal. Canto da sereia, presta atenção. É isso que você vai ver gurus falando por aí. Você vai ver guias espirituais, vai ver anjos caídos, fantasiados de anjo de luz falando. União de todo mundo. Lembre-se, a união é familiar. Cada um tem lá o seu patriarca, a esposa ou as esposas, os filhos. Ponto. É isso, é uma família. Não tem essa questão de união no mundo, ok? Não existe isso. Cada um cuida da sua família. Ponto. Continuando aqui. Sem dúvida, várias profecias cataclísmicas e sinais cósmicos de tirar o fôlego serão ignorados e então cumprindo diante dos católicos, especificamente ele colocou aqui neste livro, e então o mundo dará atenção e se converterá por medo. Não se surpreenda se os alienígenas forem tecidos para estes sinais e desastres misteriosos. Novamente, essas previsões não são familiares, ou seja, vai acontecer alguma coisa na visão dele que vai afetar o mundo, ele vai falar sobre quais são as possibilidades e isso vai exigir que o mundo se una. Sempre que aparece assim, todos unidos, em harmonia, significa o quê? Significa que alguém vai estar no controle, certo? Quem que vai estar no controle? Bom, não é você, não sou eu, quem que vai ser? Ah, mas vai ser um cara muito especial, vai vendo. Olha só, o mundo deve se unir sobre uma religião ou se perderá da face da terra. Esta é a mesma canção de batalha proclamada por ambientalistas, grupos pacifistas e globalistas, e outras tantas istos que tem por aí, certo? Este é o mesmo pesadelo subversivo imaginado pelas fraternidades maçônicas, unir o mundo.
está sendo então enganosamente travado sob uma bandeira de coexistência pacífica para canalizar as massas para uma religião universal e um governo por medo. Ok, aqui tem uma parte que eu não concordo com ele especificamente, mas a gente vai ver. O verdadeiro e puro espírito do monoteísmo, segundo a visão dele, não funciona desta maneira. A verdadeira fé, na visão dele, está centrada no livre-arbítrio e não no medo, especificamente. Eu penso assim, pessoal. Já falei pra vocês aqui várias vezes. Pra mim, o livre-arbítrio aí, tipo assim, é uma ilusão, ok? Não tenho muito livre-arbítrio. E eu falo aqui com vocês, muitas pessoas falam o seguinte: nossa, Afonso, eu assisti seu vídeo, com isso eu tenho mais fé. Ó, o Criador ele vai te entregar a fé do jeito que ele quiser. Ele pode usar eu, pode usar o fulano, ciclano, beltrano, ou ele pode simplesmente jogar dentro da sua cabeça, não importa, ok? O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente eu estou fazendo uma coisa que, no final das contas, é alguma coisa que cumpre o meu objetivo, sinto bem. Porém, o Criador não precisa me usar, ele pode usar qualquer um. Ele pode usar uma borboleta para pôr fé em você, ok? Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. No meu ponto de vista, não existe muito isso aqui do livre-arbítrio. Todo mundo já sabe que eu já falei isso. E ele fala o seguinte: então as pessoas não podem fazer isso por medo. Ok, a visão dele aqui, eu acho que de certa forma assim, é uma boa discussão, né? Olha só, consideremos agora o profeta Daniel. Abre aspas. Quando eles se sentirem seguros, ele, o anticristo, destruirá a muitos e tomará posição contra o príncipe dos príncipes. Daniel capítulo 8, versículo 25. Bom, a paz é uma coisa maravilhosa. Eu concordo, todo mundo concorda. Mas a paz sob uma bandeira de um governo mundial liderado por humanos e da religião, não é uma coisa bonita. A paz feita por humanos não é uma coisa bonita. É por isso que Yahweh confundiu as línguas e dispersou as pessoas de Babel. Quando o Criador ele pega e dispersa as pessoas de Babel, o que ele está fazendo? Ele está unindo as pessoas em volta de um bem comum, etc. Tal? Não, ele está fragmentando, ele está distribuindo. Ele não quer que as pessoas se unam assim. Ah, agora todos nós estamos unidos aqui numa cirandinha, agora o Criador vai olhar para baixo e vai estar feliz. Não. Ele vai estar feliz se cada um ter a sua família e fazer um bom serviço para a humanidade, certo? Incluindo ter filhos, quem pode, e quem não pode ajudar os outros, e assim vai, certo? Então, pois bem, então, esse canto da sereia de união, fraternidade e etc., é canto da sereia, é a mãe de todas as feitiçarias. Pois bem, quer a ilusão seja ou não guias espirituais, ou aparições eventuais da Virgem Maria, ou aparições da Maria Madalena, que os gnósticos acreditam na Maria Madalena, ou qualquer outra forma de ilusão que apareça, qualquer forma, falou em união, não é real, ok? Apareceu assim, apareceu um holograma do Messias. Nossa, é o Messias. Eu vim aqui porque eu estou propondo aqui, todos devem se unir. Todos devem se unir, sei. Não é assim que funciona, certo? A Bíblia é o seguinte, ela é baseada em patriarcas. Ela não é baseada em uniões mundiais, ok? Os israelitas não chegaram lá na Terra Prometida e falaram assim: ei, filisteus, a gente vai fazer uma união aqui, agora a gente vai ser todos unidos, a gente vai ficar na cirandinha. Ei, vocês aí, etc. Não foi assim que funciona, certo? Pois bem, continuando aqui. Deixa eu ver... Todos se apegam à doutrina da coexistência pacífica por meio da unidade sob uma religião nova, iluminada e universal. E todos possuem doutrinas idênticas em suas formas espúrias básicas. Ou seja, você vai pegar o cara que quer defender a Amazônia, ele quer que todo mundo seja dono da Amazônia. Você vai pegar o cara do aquecimento global, ele quer fazer a união de todos os países. Você vai pegar o cara ambientalista das baleias, a gente tem que fazer uma união mundial, etc. Tal. Você vai pegar
um padre, a gente tem que unir o mundo, uma coexistência pacífica. Cada um desses tem a mesma canto da sereia. É a mãe de todas as feitiçarias. Toda feitiçaria, porque parece que faz sentido. Todo mundo acha que a paz é bom. Só que a paz sendo conquistada pela mão do capeta não é uma coisa positiva. Quer dizer que você está simplesmente com a boca fechada, porque vão fechar sua boca, apanhando feito um louco, e está todo mundo em paz. Ou seja, não é bem uma paz, né? É preciso aprender a compreender que esses delírios eles são reais e ocorrem a taxas cada vez maiores. Tudo está sendo jogado para predispor as pessoas a aceitarem o engano final que o apóstolo Paulo avisou que provocaria a grande rebelião nos últimos dias, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 3 a 4. Bom, não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois esse dia não chegará até que a rebelião ocorra e o homem da iniquidade seja revelado, o homem condenado à destruição. Ou seja, o ser humano ele vai se rebelar contra o Criador. Ele vai. Enquanto a gente não vê a rebelião, tipo assim, não chegou ainda o momento. A gente já viu que tem alguns já em rebelião. Tem alguns ali e tal. Tem uns vídeos mostrando algumas coisas a colar. A gente está vendo que esses caras da rebelião estão ensinando as crianças na escola, etc. Tal. A gente só está vendo. Mas vai chegar um momento que tudo vai estar em rebelião. Ok? Então, o cara da iniquidade, ele se oporá e se exaltará sobre tudo que é adorado, para que se instale no templo de Yahweh, proclamando-se ele, o Criador. A rebelião será o povo da terra caindo em apostasia por meio da religião da Babilônia do tempo do fim, para seguir o anticristo. O falso profeta encenará a rebelião para limpar o caminho para o anticristo, o Messias do milênio da nova era, que não é o Messias verdadeiro, obviamente. Bom, o povo do mundo será obrigado a se unir sob uma bandeira, um governo, assim como o povo da planície fez em Babel. A gente já falou sobre o povo da planície, tem um vídeo aqui. Espere que essa atitude se manifeste por meio de uma série de calamidades. Guerra nuclear, ou química, guerra química, poluição, aquecimento global, que ele coloca aqui, fome, alienígenas, ou qualquer forma de destruição apocalíptica. Né? A ilusão se tornará mais forte em face do reconhecimento de que a humanidade é apenas mais uma forma de vida nesse universo e a gente precisa se unir para a gente não ser destruído por nós mesmos. Vai vendo, como se um patriarca e a sua família fosse destruir o mundo. Não, não é assim que funciona. Olha, espere que a linguagem se torne ainda menos de uma barreira, com tradutores universais que adotarão uma língua internacional, provavelmente o inglês, de modo a serem novamente análogos à língua como em Babel, ou seja, tudo com uma língua só. Mais uma vez, nada dos planos da humanidade será impossível para eles, da mesma forma que aconteceu em Babel. Babilônia patrocinará um tratado de paz mundial, unindo todas as nações sobre um governo mundial como parte de sua utopia prometida. O tratado será confirmado pelo futuro capeta, o anticristo. Este infame tratado é conhecido na profecia como a Aliança da Morte. É por esta razão que o Apocalipse descreveu a prostituta como sentada em muitas águas e montada na besta com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 grandes impérios da história: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o futuro império romano revivido. A visão dele é o império romano revivido. Eu penso que são os caras do bigodinho lá da Alemanha que estão revivendo, porque na verdade eles nunca morreram, né? Meu ponto de vista, às vezes eu fico em dúvida, ele coloca aqui como o Império Romano revivido, pode ser também. Bom, a prostituta cavalga essa fera, pois ela foi a religião de todos esses grandes impérios do passado e estará mais uma vez no grande império dos últimos dias. Os 10 chifres representam, na visão dele, os líderes das 10 grandes divisões, zonas ou reinos do mundo do tempo do fim, que agora estão sendo reunidos por meio de zonas comerciais e esferas de influência primeiro, ou seja, o pessoal está montando os blocos, Mercosul, né, parte do sul, NAFTA, Euro, são blocos sendo criados. Unger observa o surgimento de chifres como uma, abre aspas, imagem sinalizando o renascimento de uma nação ou de uma potência, fecha aspas. A América do Norte será uma dessas zonas, a Europa será outra,
e assim por diante, exatamente como vemos acontecer hoje com NAFTA. Ok. Essas 10 zonas formarão o futuro governo mundial sob a orientação espiritual da Babilônia e do falso profeta. O poder e a influência da opulenta religião prostituta unirão o mundo sob uma bandeira, exatamente como no tempo de Babel. Lembre-se de que a futura Babylon City será a pródiga peça central para a unificação mundial, governo mundial, religião mundial e comércio mundial. A unidade mundial é necessária para maximizar o fluxo livre adequado da força universal divina ou força vital que esse pessoal acredita, certo? Eu não estou falando aqui, nem ele, que ele acredita nisso ou eu. Ele está falando aqui o que esses caras acreditam. Ok. Uma vez que a humanidade alcance a unidade mundial, a doutrina panteísta ditará o fluxo livre adequado para a força vital universal e permitirá que a humanidade em massa dê um salto quântico, uau, mega salto, para um plano superior de existência ou divindade, que os alienígenas agora estão secretamente prometendo. Bom, Babilônia será uma forma de governo, com todo o seu poder e influência, um pouco como a Igreja Católica na Europa, mas não é e nem será o governo mundial. Isso se torna muito claro no Apocalipse, quando os 10 chifres e o anticristo conspiram contra a Babilônia para levá-la à destruição. Portanto, a Babilônia não pode ser o governo mundial, porque ela vai ser destruída, certo? Pois bem, antes de finalizar aqui, vamos para essa parte já, a gente já finaliza. Mas o ponto aqui é o seguinte, pessoal. O canto da sereia, a mãe de todas as feitiçarias, é a ideia de que o ser humano ele vai se dar bem se unindo todo mundo junto em cirandinha com o capeta no meio governando as pessoas. Pessoal, um ser humano ele nunca vai governar bem as pessoas. O máximo que a gente tem é o patriarca governando sua família. Ponto. Patriarca. É o melhor modelo, é o melhor grupo que você pode montar é esse. É o patriarca comandando a sua família. E se for uma grande família, ótimo, excelente. Mas é o patriarca. Quando a gente começa a pensar assim, não, a gente vai se unir, pessoal, desculpa, a gente está colocando muito poder na mão de pessoas que são más pra caramba. Se a gente já pensa o seguinte, puxa, olha quanto poder tem na mão desses montes de presidentes, senadores, deputados, etc., no mundo inteiro, maus, imagine agora fazer uma coisa no mundo inteiro, unindo todos esses caras. Tipo assim, não é positivo, ok? Pois bem, a gente finaliza aqui. O próximo capítulo a gente vai falar sobre o espírito do anticristo e a besta, vai ser dividido em 2 partes, é uma parte interessante, né? E não se esqueça de 2 coisas. Número 1, hoje, 8 da noite, hein? 8 da noite, a gente tem compromisso marcado lá no canal Casamento de Verdade, certo? E quem perder, perdeu. Vai estar lá, 8 da noite, tem um cronômetro, pessoal. 15 minutos para começar. Então quem chegar a 8h10, 8h05, não tem problema, você vai estar lá no cronômetro ainda. Certo? Mas começa às 8. 8 começa a contagem regressiva do cronômetro. 15, 14h59, 14h58, e assim vai. Então quem puder acompanhar, ótimo. Quem não puder acompanhar, depois vai ficar disponível para os membros lá do canal Casamento de Verdade. Mas eu prefiro assim, que todo mundo vá lá, assista no horário certo. E depois eu sei que quem chega por último, em geral, eu sei que tem muitas pessoas que não vão poder assistir, porque tem compromisso e tudo mais. Mas são os haters que querem ficar lá denunciando o vídeo, fazendo essas coisas todas. Pois bem, não vai dar, porque não vai estar lá o vídeo, certo? Pois bem, e quem tiver interesse na área de membros de cursos, especificamente, custa $7 por mês, olha só quanto curso tem. Tudo isso aqui você pode estar fazendo lá. Lógico que em um mês você não vai conseguir fazer todos esses cursos aqui, né? O único curso que ainda não está disponível é esse aqui, Casamento Bíblico Nível 1, Conquistando a Força da Harmonia. Ele vai estar em breve, ele já vai estar, eu acho que talvez essa semana, se tudo der certo essa semana. Bom pessoal, dito isso, por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.